Olá! Hoje é dia de Plenamente com Liliane e nós estamos voltando aí com os nossos vídeos semanais depois de um recesso que a gente teve, e os nossos vídeos acontecem sempre nas sextas-feiras. E eu estava com saudade de vocês. Espero que vocês tenham me sentido a minha falta aqui também. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta esse vídeo, conte as suas experiências nos comentários, deem sugestões de assuntos, compartilhe também esse vídeo com pessoas que vocês acham que possa se beneficiar. O vídeo de hoje é sobre planejamento e foi sugestão de alguns seguidores do Instagram. Então, se vocês não me seguem no Instagram também, é Liliane Batistelli. Lá eu também tenho tratado de temas referentes à saúde da mente. E eu estava falando lá sobre planejamento, sobre fazer o planejamento da semana, o planejamento diário, né, da nossa rotina diária. E as pessoas de lá sugeriram que eu fizesse um vídeo sobre isso. Então, eu te pergunto, você quer ter sucesso na sua vida? Eu sei que o conceito de sucesso é muito relativo, mas o que eu chamo de sucesso aqui é alcançar os seus objetivos nas diversas áreas, na familiar, na profissional, na saúde, na pessoal. Então, para início de conversa, eu quero te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa que planeja a sua vida, o seu dia a dia, ou você é daquele lema, deixa a vida me levar, vida leva eu? Se você for desse lema, eu sinto te informar que a única pessoa que deixou a vida levar e se deu bem foi o Zeca Pagodinho. E que como nós não somos o Zeca, eu vou te falar por que o planejamento é tão importante e eu vou compartilhar com vocês como eu faço o meu atualmente. O planejamento, gente, é uma ferramenta poderosa para o alcance dos objetivos. Os sonhos de uma viagem, da compra de um carro novo ou de uma casa, do crescimento profissional, de abrir o próprio negócio, muitas vezes ficam adiados por anos devido à falta de planejamento ou então dele não acontecer da maneira correta e os acontecimentos do cotidiano acabarem postergando a conquista dos objetivos. Sem planejamento, há apenas boas ideias que podem não sair da cabeça ou da gaveta. Planejamento é o ato de estabelecer o seu estado atual, definir objetivos e metas, realizando uma análise da sua situação e seus influenciadores para traçar um plano de ação, fazendo verificações e ajustes necessários e continuando esse ciclo constantemente. Então, planejar é criar antecipadamente algo que te guia para uma ação. O exercício do planejamento nos permite reunir esforços para cumprir uma meta ou um conjunto de metas que nos levam a realizações maiores. E o conceito de planejamento, gente, ele surgiu muito voltado para empresas, mas com o passar do tempo, com maior acesso à informação, com as mudanças que foram acontecendo na sociedade, foi ficando cada vez mais claro a necessidade do planejamento nas diversas áreas da vida. Planejamento familiar, planejamento financeiro, planejamento profissional, planejamento pessoal. Todos esses planejamentos são só faces de uma mesma moeda, que é a de que, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando você planeja, você diminui muito as chances do fracasso. Imagina você pegar um táxi hoje, e tem que ser táxi, gente, porque até para pegar Uber, você já tem que saber antes o seu destino, para onde você está indo. Então, imagina você pegar um táxi e falar com ele, eu não sei para onde eu quero ir, vai rodando que eu vou definir no caminho. Isso é uma vida sem planejamento. Você roda e não sai do lugar. E quando sai, você não sabe se o lugar que você chegou é onde você gostaria de estar. Então imagina viver sem planejamento financeiro. Você trabalha, vai gastando de acordo com seus desejos momentâneos, vê uma coisa, quer, compra. Pensa em ir num lugar, vai. E no fim do mês, o que você conquistou? Nada.
só realizou os seus desejos, que são sempre ilimitados. Gente, a psicanálise já dizia que nós somos seres desejantes, porque a incompletude ela é inerente à condição humana. Então o nosso querer não tem limite, sempre queremos mais, mas não são esses tipos de satisfação que nos levam a realizações, muito pelo contrário. Essas satisfações só destacam a nossa incompletude, porque logo após que você realiza essa satisfação imediata, já vem aquele sentimento de novo de insatisfação. E muitas pessoas vivem hoje a sua vida financeira assim, sem nenhum planejamento. Elas possuem os sonhos, os objetivos, mas não se planejam de forma realista para alcançá-los. E internamente ainda pensam: nossa, por que nada dá certo para mim? Por que todo mundo consegue e eu não? E isso, gente, não é só em relação à vida financeira, mas em relação à vida familiar, profissional e a pessoal também. Então, um bom planejamento é indispensável para o alcance de metas e objetivos. Gente, em relação à necessidade de traçar metas e objetivos, eu não vou falar isso de novo. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal muito bons sobre isso, que é qual é o seu propósito, como estabelecer objetivos para a sua vida, e o Então é Natal, o que você fez. Se vocês ainda não viram esses vídeos, vejam, e se você já viu e ainda não estabeleceu os seus objetivos e metas, veja novamente e estabeleça, porque tudo que eu estou falando aqui hoje parte do pressuposto que você já sabe quais são seus objetivos e sonhos. Nesse vídeo nós vamos nos ater ao planejamento pessoal. Eu vou falar um pouquinho do semanal e do diário, né? Porque esses planejamentos, eles incluem os objetivos profissionais, os familiares, os financeiros, dependendo aí dos seus objetivos e metas. Porque quando eu estou falando em planejamento diário e semanal, eu vou falar mais para frente lá para vocês porque o semanal, é necessário que esses planejamentos estejam alinhados aos seus objetivos. O que isso quer dizer? Que o planejamento, ele não é só uma descrição das suas obrigações e atividades diárias. Ele deve incluir essas obrigações sim, mas ele deve incluir também ações diárias que te aproximem do seu objetivo. E o grande mal é que nós não temos a cultura do planejamento. Eu acredito que isso vai mudar com o tempo e com todas as informações que nos chegam, né? Eu acredito que daqui a um tempo isso será matéria de discussão em escola, assim como vários outros temas referentes a desenvolvimento pessoal. Porque cada dia a gente tem mais consciência da importância desse conhecimento e as pessoas também estão cada dia mais sedentas disso. Precisando se organizarem até para dar conta desse excesso de cobranças que existe no mundo atualmente. Mas hoje nós ainda não temos a cultura do planejamento. E as pessoas que não se planejam apresentam diversas justificativas para isso. Sabe aquela história de que a gente sempre terá motivo para fazer o que a gente quer, para fazer algo ou para não fazer algo? Se você quer fazer alguma coisa hoje, você vai encontrar um motivo para fazer. E se você não quer fazer alguma coisa, você também vai encontrar um motivo para não fazer. Então, pela falta de hábito de se planejar, as pessoas arrumam objeções para não planejar. E as principais objeções, as que mais escutam das pessoas que não se planejam, são as seguintes: não adianta planejar, porque nós não temos o controle de tudo, então as coisas nunca vão sair como planejado. Uma outra alegação, gente, que eu ouço muito é a de que a vida já é um livro escrito. Então, tudo só vai acontecer se Deus quiser. Ele está no controle. Então, não adianta eu me planejar. O que eu posso falar para vocês sobre essas principais desculpas que usamos para não nos planejarmos? E eu posso falar, gente, de carteirinha, porque eu também já pensei assim e já usei essas justificativas. Em relação à primeira, de que não adianta se planejar porque nós não temos o controle de tudo e nem tudo vai sair como planejado. Essa questão de que nem tudo vai sair como planejado é uma verdade irrefutável.
questão é que nós podemos usar essa verdade, assim como tudo na vida, de duas formas. Dessa forma que eu falei, não se planejando e vivendo cada dia de acordo com as situações externas ou com o planejamento dos outros, porque uma coisa que eu aprendi é que se você não se planeja, se você não tem o seu planejamento, alguém tem um planejamento para você. E quando você percebe, você está somente atendendo as demandas alheias e sentindo que não tem tempo de fazer as suas coisas. E a outra forma de lidar com esse aspecto de saber que nem tudo vai sair como planejado é a que eu utilizo ultimamente, que é ter a consciência de que mesmo diante de todos os imprevistos que podem acontecer, se você se planejar, as chances de realizar seus objetivos são milhares de vezes maiores. Quando você se planeja, nem tudo vai acontecer exatamente como planejado, mas por você ter o seu planejamento, você encara os imprevistos como obstáculos que você precisa desviar para prosseguir e não como um sinal que te faz desistir. Então, voltando para o exemplo de ter um caminho, uma direção que você sabe para onde você está indo, aonde você pretende chegar, se uma rua está interditada nesse caminho e você tem o seu planejamento de chegar lá, você procura um desvio, uma outra rua que te dê condições de chegar naquele destino. Quando você não tem um planejamento e começa a caminhar, a rua interditada te faz voltar para casa e pensar, não dá para ir naquele lugar. Gente, geralmente as pessoas que usam essa justificativa, elas costumam alegar que tudo o que aconteceu na vida delas sem planejar, de forma inesperada, foi melhor. Por exemplo, eu não tinha planejado essa viagem, aconteceu sem querer e foi melhor do que se eu tivesse planejado. É claro que isso é possível acontecer também. Acontece que quando você vive uma vida inteira assim, você está dependendo da sorte e não de você mesmo para realizar seus objetivos. E quando deixa de depender de você, não está mais nas suas mãos fazer acontecer, né? E pode ser que a sorte venha algumas vezes, como no exemplo da viagem que eu dei. Pode ser que surja uma oportunidade de você viajar no momento que você está podendo tirar aquele dia, que tem os recursos que precisa para isso. Mas será que essas três coisas vão coincidir todo ano? Então, se você é uma pessoa que gosta de viajar e tem o objetivo de viajar uma vez por ano com a sua família, será que você vai poder contar com a sorte todas as vezes? Você percebe que se você coloca isso como um objetivo e começa a se planejar, estipulando o período com antecedência no seu trabalho que você vai sair, fazendo um planejamento financeiro até lá, suas chances são muito maiores de que isso aconteça com constância que você deseja, de ser todo ano, do que quando você conta com um golpe de sorte de tudo se encaixar perfeitamente todas as vezes. E quando você se planeja também e não dá certo, você tem como reavaliar as suas ações, entender onde houve a falha e se organizar novamente para a próxima vez, ao invés de simplesmente pensar, dessa vez eu não tive sorte, né? Ou então de dizer, não adianta eu planejar porque as coisas não dão certo. Gente, eu estou dando esse exemplo de viagem, mas isso serve para tudo, é para a vida. E eu vou dar um exemplo meu, porque eu gosto sempre de dividir exemplos meus para vocês verem que tudo que eu falo aqui acontece com todos nós. E eu recomendo também, gente, que vocês participem mais. Dividam seus exemplos aqui também. Comentem, deem sugestões nos comentários sobre o que eu trago em cada vídeo. Quando vocês assistirem o vídeo, comentem o que vocês pensaram naquele momento, o que passou pela cabeça ao ouvir aquele tema, uma experiência que você já teve sobre o assunto, que fichas caíram para você através do vídeo, quais insights vocês tiveram, porque essa troca, essa interação é muito importante para o nosso desenvolvimento, para essa mudança de mentalidade que eu proponho aqui. Vocês desenvolvem comigo, eu desenvolvo com vocês e nós nos desenvolvemos uns com os outros. Então, eu conto com uma participação maior de vocês, porque isso me motiva a continuar. Quando eu tenho um retorno de que o que eu estou trazendo está ajudando, está fazendo sentido na vida das pessoas, eu quero trazer sempre mais. E todos nós crescemos com isso, inclusive eu.
Mas voltando ao meu exemplo de como o planejamento, mesmo com os imprevistos que acontecem no caminho, é uma ferramenta poderosa para a realização dos objetivos. No ano passado, na realidade no final de 2018, quando eu estava fazendo o meu planejamento para o ano passado, para 2019, eu tracei como um dos meus objetivos de 2019, que eram 7 objetivos que eu tinha na época, eu coloquei um curso que eu queria fazer em março. E eu comecei a me planejar para isso. Acontece que surgiu um imprevisto, uma mudança que eu não contava com ela na minha vida. E esses imprevistos acontecem mesmo, gente. E eu me vi chegando no mês de março sem conseguir fazer o curso. Mas o curso, ele estava no meu planejamento. Não era só um desejo. Então eu vi que eu não conseguiria fazer em março e eu revi o meu planejamento, as minhas estratégias, o que eu precisava fazer para fazer aquele curso, né? E continuei com ele no meu planejamento. A próxima data do curso seria em julho e mesmo com o meu planejamento eu também não consegui fazer ele. Mas ele continuou no meu planejamento. E aí, gente, teve um outro imprevisto que a última turma que ia ter no ano, seria em novembro, foi cancelada. Então, mesmo com todo o planejamento, eu não consegui fazer o curso em 2019. Mas o curso, como ele fazia parte do meu planejamento, eu já estou matriculada para fazer ele agora em março. E o que eu quero mostrar para vocês com esse exemplo, que se eu não tivesse planejado, no primeiro obstáculo eu teria desistido, achado que não era para acontecer e simplesmente eu não realizaria o meu objetivo. Mas como era o meu planejamento fazer o curso, não deixou de ser em nenhum momento, eu continuei me planejando, mesmo que não aconteceu na data que eu queria, eu pude utilizar os recursos que inesperadamente foram acontecendo também na minha vida, porque do mesmo jeito que acontecem imprevistos, acontecem também maravilhas, acontecem também imprevistos positivos, né? Que a gente também não estava contando, coisas novas, né? Graças acontecem sempre nas nossas vidas. Então eu pude utilizar esses recursos que eu não contava com eles também para a realização desse objetivo. Se eu não estivesse fazendo um planejamento, esse planejamento, eu acabaria usando esses recursos que foram acontecendo, que Deus me presenteou, né? Foi me enviando com outras coisas e terminaria falando que o meu planejamento não deu certo. Então, gente, é isso. Se planejar não é garantia de que tudo dará certo no momento que você planejou. E sim, planejar é a forma mais garantida de realizar seus objetivos. Sobre a segunda objeção de que a nossa história já está escrita por Deus e que não adianta planejar, é a forma mais distorcida que eu já vi de interpretar a palavra de Deus. É claro que antes de nascer, Deus já sabia da nossa história e já tinha os planos dele para a nossa vida. Eu acredito nisso. Só que ele nos mandou aqui para nós escrevermos a nossa história. Ele nos deu uma coisa que se chama livre-arbítrio. E é por isso, porque nós temos o livre-arbítrio, que nós erramos, que nós somos falhos, que nós nem sempre fazemos o que Deus espera de nós, né? Então eu acredito que os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. Mas isso não significa que nós não devemos fazer os nossos e que nós não devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que os nossos planos deem certo. As pessoas que usam essa justificativa, elas também costumam dizer assim que ocorre uma dificuldade quando elas estão fazendo algo que não aconteceu porque Deus não quis. Vamos a um exemplo, gente, de uma situação. Surge uma vaga de emprego e que você está buscando há muito tempo e você tem todas as habilidades e as formações requeridas. Mas aí você fica sabendo que tem um outro candidato também que tem muito mais experiência que você. Você fica preocupado e coloca nas mãos de Deus. Aí no dia da entrevista, você acorda e quando você entra no seu carro não pega de jeito nenhum. Aí você tenta, o carro não pega. Aí você pede um Uber, só que todos os Ubers recusam a sua corrida. Aí você logo já pensa, isso é um sinal. Eu coloquei nas mãos de Deus, então é porque não era para ser. E desiste. E ainda sente um alívio, né? Não foi responsabilidade minha, é porque não era para ser. Depois de um tempo, você encontra com o coordenador da vaga e ele lhe confidencia que você seria o escolhido.
porque você era o perfil que eles buscavam. E que se você tivesse telefonado e relatado o que tinha acontecido, que eles marcavam um outro dia para sua entrevista. E aí, você continua achando que foi Deus que quis assim? Será que você não fez tudo o que estava ao seu alcance para realizar o seu objetivo e desistiu no primeiro empecilho? Eu acredito que a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa, mas que nós só saberemos disso quando nós tivermos o nosso planejamento e tivermos esgotado todas as possibilidades dele dar certo. Isso se chama autorresponsabilidade. Então nós não podemos nos isentar das nossas responsabilidades e ficar de braço cruzado, porque a nossa história já está escrita. Porque senão, gente, não precisa nem levantar da cama de manhã para trabalhar, né? Já está tudo escrito e definido mesmo. Agora que vocês já entenderam como é importante se planejar para alcançar os seus objetivos, eu vou compartilhar aqui brevemente como eu faço o meu planejamento. Eu vou ser breve porque o planejamento é uma coisa muito pessoal, de acordo com a rotina e os objetivos de cada um. Mas quando eu aprendi a planejar dessa forma que eu faço hoje, otimizou muito os meus resultados. Gente, o que mais deu resultado para mim foi entender que planejar não é só listar e ticar atividades. Quando você vai fazer o seu planejamento diário, é importante você listar todas as atividades que você tem que cumprir naquele dia. Mas é fundamental que o seu planejamento esteja alinhado também com os seus objetivos, com seus sonhos. Porque muitas, mas muitas atividades que você faz hoje não tem nenhuma ligação com seus objetivos. E essas atividades precisam ser realizadas, mas o seu planejamento não pode ser só elas. Então eu aprendi com meu mentor de produtividade que não importa a quantidade de tarefas que você tenha que realizar naquele dia, mas todo dia você tem que fazer pelo menos 3 coisas que te aproximem do seu objetivo. Pelo menos 3, gente. Pode ser mais. Se couber na sua rotina mais, melhor ainda. Mas por mais apertado que seja a sua rotina, pelo menos 3 ações que te levem ao alcance dos seus objetivos têm que entrar no seu planejamento diário. Um exemplo disso. Você tem o objetivo de emagrecer, melhorar a sua saúde, se capacitar mais profissionalmente para crescer no seu trabalho, ficar mais com a sua família, ler mais. Esses são alguns objetivos que você tem. Então, quando você for fazer o seu planejamento diário, você precisa colocar, além das suas atividades, né, do ir trabalhar, né, aí você anota lá, ir trabalhar, o horário que você vai trabalhar, pelo menos 30 minutos de atividade física, ler e estudar assuntos referentes à sua área profissional, à sua capacitação, pelo menos 15 minutos do dia, reservar 20 minutos, nem que seja à noite, para ficar com a sua família, brincar, jogar, assistir, ter uma coisa que interessa a todo mundo, ficar de verdade com a sua família, ler antes de dormir pelo menos 10 páginas por dia. Vocês percebem que essas ações estão dentro dos objetivos que eu falei antes? Então é só um exemplo, que eles têm que estar de acordo com os seus objetivos. E que essas ações, elas não exigem tanto tempo assim. É uma questão de priorizar na sua rotina os seus objetivos. Imagina, gente, 1 ano você praticando todos os dias essas ações, ou pelo menos constantemente, porque pode haver exceções, um dia ou outro que você não consiga, imprevistos, né? Mas precisa que seja constante para que essas exceções não virem uma regra. Você percebe que se você praticar essas ações com constância por 1 ano, quando você chegar no fim do ano, você vai estar muito mais próximo do seu objetivo do que quando você estava lá no início. Quiçá você não terá até já realizado o seu objetivo. Então, gente, na hora de fazer o seu planejamento, tome esse cuidado para ele não virar só uma lista de atividades. Coloque pelo menos 3 ações diárias que tenham relação com seus sonhos e objetivos. E faça o seu planejamento por escrito. Pode ser em agenda. Eu ano passado usei agenda, esse ano eu usei planner, eu tô adorando o planner. Ou pode até ser no próprio celular, né? Eu gosto de fazer no papel, eu gosto de escrever à mão, mas se você preferir, você pode fazer no celular mesmo. E eu costumo fazer assim: no fim de semana eu faço meu planejamento semanal. E ele, gente, ele é um pouco diferente do diário.
Qual que é a diferença do planejamento semanal? Que no semanal, que eu costumo fazer lá no domingo, e não leva menos de 15 minutos, gente, para isso, eu analiso a minha semana anterior. O que eu consegui fazer do que eu tinha planejado, o que eu não consegui e por que eu não consegui. Aí eu planejo a próxima semana sempre em relação a uma melhoria da semana anterior. Então, o planejamento semanal, eu coloco as principais atividades. Ele é mais genérico, né? E ele é mais específico também. Eu coloco um médico que eu já sei que eu já tenho aquela semana, uma reunião, e eu já coloco ações em relação aos meus objetivos que eu tenho que fazer aquela semana, né? Ele é menos detalhado. Ele é mais, o planejamento semanal, ele é mais uma análise de resultados e um estabelecimento de novas estratégias. Então, ele é um planejamento mais estratégico do que diário. Faça ele todo domingo, que você vai ver que você já vai planejar a sua semana e isso vai te ajudar demais. Já o planejamento diário, eu gosto de fazer na noite anterior. Então, domingo eu já faço o planejamento semanal e já faço o planejamento de segunda também. E toda noite eu vou fazendo o planejamento do outro dia. Por quê? Porque eu durmo já sabendo o que eu tenho que fazer no outro dia, além, né, de trabalhar, do horário de trabalho que a gente já sabe que tem mesmo, né? Mas é diferente do que eu acordar e ficar pensando assim, o que eu vou fazer hoje? Para quem que eu tenho que ligar? Quando eu chegar lá no meu trabalho, o que eu vou resolver? Eu já acordo com isso tudo definido. Então, à noite, eu escrevo as tarefas do outro dia, né? Por exemplo, ir para o trabalho. Aí, lá no ir para o trabalho, eu já escrevo o que eu vou priorizar resolver no trabalho naquele dia, que independente do que acontecer lá, eu não posso sair sem deixar aquilo resolvido naquele dia. Aí escrevo, levar as filhas para a escola, o que eu preciso resolver pessoal, médico, banco, né? Além dessas tarefas, né, que eu chamo de obrigações diárias que eu tenho que fazer, eu coloco as ações e os horários que eu vou fazer elas, que tem ligação com os meus objetivos. Gente, isso não significa aquela coisa militar de que eu não posso fazer nada além do planejado, que eu não posso ligar para alguém que eu não estava no planejamento. Significa que eu tenho um norte, mas eu posso alterar esse norte durante o dia de acordo com os acontecimentos, contanto que eu consiga manter a minha organização e fazer o que precisa ser feito. Não significa também que você tem que chegar no final do dia e ticar toda a sua programação, né? Porque como eu faço ela noturna, chega à noite, eu vejo a minha de hoje, tico o que eu consegui fazer, né? E já vou fazer do outro dia. E muitos dias eu não faço tudo que eu tinha planejado. Lembra que existem imprevistos? A diferença é que quando você não faz, você analisa o porquê. Porque eu tinha marcado de falar com essa pessoa, por que eu não consegui? Porque não dependia só de mim, dependia do horário dela também. Então, que dia eu vou colocar isso? Ela já falou que não pode amanhã, então eu vou colocar na quarta. E aí você se programa novamente. Não fica uma atividade perdida, solta, né? Você nem sempre vai conseguir executar tudo que você planeja, mas sem planejamento você vai executar muito menos. Então, o objetivo do planejamento, como muitos pensam, não é viver uma vida metódica, onde nada pode sair fora do planejado. Também não é chegar no fim do dia e ticar todas as suas tarefas e virar um ótimo executor. O objetivo do planejamento é você ter a direção do seu dia, conseguir colocar em prática realmente os seus objetivos, sempre se analisando e buscando o seu progresso. O objetivo do planejamento, gente, é ser uma estratégia para você alcançar os seus sonhos, otimizar o seu tempo, sabendo priorizar as ações que te levam a ele de forma a alcançar os resultados desejados. Porque, gente, está tudo aqui, está tudo sempre aqui. Até!